Olá, galerinha! Preparado para gabaritar todas as questões sobre filosofia agostiniana? Então vem com a gente! Nós estamos dando sequência a uma série de vídeos sobre filosofia medieval. Nós já falamos sobre os principais problemas desse período e agora vamos falar sobre a filosofia patrística, com, obviamente, um dos principais pensadores desse período, que é Santo Agostinho. Mas não esqueça, vai logo deixando o seu like no nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal, porque assim você pode ficar por dentro de toda a nossa série de vídeos sobre histórias da filosofia. Nós já falamos sobre filosofia antiga, tá aí no card, você pode clicar e encontrar nossa série de vídeos sobre filosofia antiga e agora nós estamos dando início à série de vídeos sobre filosofia medieval. Tá preparado? Então vem com a gente. Vamos falar sobre a figura muito importante de Santo Agostinho, ou, se preferir, Agostinho de Hipona, sabendo que essa titularidade de santo só veio muito tempo depois. Durante muito tempo da história, Agostinho foi apenas Agostinho de Hipona, porque era a região onde ele era bispo. Agostinho ele vai ser responsável por trabalhar temas extremamente importantes dentro da filosofia cristã. Só retomando alguns pontos que já foram trabalhados, mas que é muito importante de lembrar. Filosofia cristã é uma filosofia que vai surgir da relação entre a teologia e a filosofia dada como filosofia pagã. Durante o período da Idade Média, durante a filosofia medieval, a filosofia clássica foi conhecida como filosofia pagã. Foi uma nova titularidade que foi dada a tudo aquilo que não era cristão. Então, foi nesse período surgindo uma nova forma de pensar, uma nova forma de produzir filosofia, que foi a filosofia cristã. E a gente tem como um dos precursores disso o filósofo maravilhoso que é o Santo Agostinho. Agostinho ele vai ser muito influenciado por algumas escolas filosóficas, como por exemplo o estoicismo, né, das escolas helenísticas que nós já falamos, também está aí nos cards. Ele também foi influenciado pelo cético, também já falamos sobre a filosofia cética. Foi influenciado pelos maniqueístas, que foi um grupo religioso supostamente cristão que houve nesse período, e ele foi influenciado muito fortemente pela filosofia de Platão através dos neoplatonistas. Inclusive, depois da leitura de Hortêncio, de uma produção de Plotinho, Agostinho foi transformado dentro da filosofia e mudando radicalmente a sua forma de pensar. Não tanto quanto a sua conversão ao cristianismo, mas também foi um momento, né, quando ele se depara diante dos textos platônicos, uma transformação radical que houve e uma dedicação que Agostinho direciona agora à filosofia. Agostinho, ele antes de se tornar cristão, ele teve um envolvimento muito forte com os maniqueístas, porque Agostinho ele se preocupava muito com um dilema que havia na época, que era a relação entre a origem e o surgimento, né, obviamente, do mal. Onde se originou o mal? Uma vez que Deus representa o bem. Ora, o maniqueísmo ele vai apresentar duas formas distintas, né, duas forças opostas, que vai ser o bem e o mal, e elas vão guiar tudo o que acontece no universo. Mas, porém, depois que Agostinho tem contato com Maniqueu, que era o líder do maniqueísmo, ele percebe que havia muita fragilidade nos argumentos, e depois desse encontro, Agostinho acaba abandonando o maniqueísmo e logo pouco tempo depois ele acaba se convertendo ao cristianismo. Esse período que Agostinho passa entre a sua relação com o maniqueísmo até a sua conversão, é um período fantástico da vida de Agostinho e a gente pode ter acesso a ele de maneira muito fácil através de uma das principais obras produzidas por Agostinho, que foi Confissões. Confissões, sem sombra de dúvida, foi uma das obras muito importantes de Agostinho, é uma autobiografia, eu acho que a primeira autobiografia da história. Então a gente tem de primeira mão, exatamente com a riqueza de detalhes, como foi todo o processo, né, que houve na vida de Agostinho, levando ele até a sua relação com o cristianismo. Agostinho já era uma figura formidável antes do cristianismo, mas sem sombra de dúvida, é através desse processo que acontece na vida dele de conversão que Agostinho vai alcançar a sua máxima dentro da sua produção filosófica. Tá? Muitas obras a gente tem de Agostinho,
Confissões, com certeza, é uma das mais importantes, mas além disso, nós temos solilóquios, a vida feliz, livre-arbítrio. A gente tem uma gama fantástica de produção, né, feita por esse pensador do período medieval. Mas vamos lá. Como nós já falamos em momentos anteriores, todo filósofo do período medieval, pensador cristão, dentro da filosofia cristã, ele tinha a obrigação de trazer como uma das suas teses, em qualquer que fosse a obra, a prova da existência de Deus, e com Agostinho não é diferente. Agostinho também apresenta argumentos que tentam provar a existência de Deus. Esses argumentos vão estar presentes lá na sua obra chamada Livre Arbítrio. Nessa obra, Agostinho fala que existem três dimensões de seres. Os seres inanimados, como as pedras, por exemplo, os seres animados, como os homens e os animais, e a gente vai ter uma terceira qualidade de seres, que são seres racionais, que diz respeito particularmente ao ser humano. Mas Agostinho fala que existe ainda uma outra forma, uma outra categoria, que essa categoria pertence exclusivamente a Deus. Mas quem seria Deus apresentado dentro da filosofia cristã? Agostinho vai dizer que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Se você pensar em algo que está acima de todas as dimensões, de todas as características, de todas as formas que a gente pode pensar dentro da nossa compreensão, quem está acima de todas essas coisas, sem sombra de dúvida, seria Deus. Deus é o ser do qual nada há de maior. Nada é possível pensar acima desse ser, e esse ser da qual nada se pode pensar acima, obviamente, seria Deus. Então a gente tem essas três categorias de seres, mas existe uma quarta categoria, e essa quarta categoria que está acima de todas as outras representa Deus. Como eu tinha dito antes, Agostinho ele entra no maniqueísmo procurando entender a origem do mal. Fica um tanto frustrado e ele vai para o cristianismo. No cristianismo, Agostinho oferece uma resposta que ele se sente muito mais satisfeito. E qual seria a resposta que Agostinho tem no cristianismo sobre a origem do mal? Obviamente, influenciado pela filosofia platônica, pelos neoplatonistas. Segundo Agostinho, o mal não existe. Ou seja, o mal é simplesmente a ausência do bem. Analogamente, a gente pode imaginar o seguinte: da mesma forma que a escuridão é a ausência da luz e que o frio é simplesmente a ausência do calor, segundo Agostinho, o mal é a simples ausência do bem. Agostinho ele vai categorizar o mal em três estágios, tudo bem? Vamos falar em Agostinho sobre o mal metafísico, o mal moral e o mal físico, tá? Metafísico, moral e físico. O que seria cada um deles? Vamos lá. O mal metafísico. O mal metafísico diz respeito ao mal em essência. E esse mal não existe, como nós já acabamos de falar. Segundo Agostinho, não existe o mal. O mal é simplesmente a ausência do bem. E o que seriam os outros maus? Vamos lá. Nós temos o mal moral. Esse mal moral diz respeito ao pecado, tá? A nossa tendência pecaminosa. Toda vez que nós infligimos as leis do Senhor, as leis de Deus, nós estaríamos incidindo no mal moral. O mal físico diz respeito às enfermidades, as doenças, e isso vai ser decorrente lá do pecado original com Adão. Então nós temos os três maus. Mal metafísico não existe, porque seria o mal em essência. O mal moral é decorrente do pecado e o mal físico é decorrente do primeiro pecado de Adão. A partir daquele momento, todas as mazelas ela começam a ser lançadas na humanidade. Beleza. Uma das coisas muito importantes tratadas em Agostinho também é a sua obra Cidade de Deus, em que Agostinho vai falar sobre duas dimensões, duas cidades, uma cidade dos homens e uma cidade de Deus. Por que essa obra se torna tão importante dentro da filosofia Platão, ou da filosofia agostiniana, obviamente influenciada por Platão, né? Por que essa obra é tão importante? Porque estamos falando sobre um período da história, Império Romano, perseguindo alguns cristãos, não todos os cristãos, mas havia uma perseguição sim em relacionada ao cristão e colocava a culpa de alguns acontecimentos exatamente aos cristãos, como por exemplo a culpa dos
das mazelas que estava acontecendo no Império, a decadência, algumas guerras e a perda de algumas dessas guerras. Então se atribuía aos cristãos esses problemas. Quando Obviamente. Agostinho apresenta a cidade dos homens dentro da sua obra, A Cidade de Deus, Agostinho vai falar que a cidade dos homens é governada por homens, e nesses governos podem se encontrar muitas vezes um governante bom ou um governante ruim, o império pode avançar ou pode diminuir. No entanto, a cidade de Deus, que esse é o objetivo de todos os cristãos, é uma cidade perfeita, harmônica, que é governada por Deus. Nessa cidade, essa é a cidade em que todos os cristãos almejam chegar, tá? Diferente da cidade dos homens, mostrando para o imperador e para o Império Romano que o cristianismo não tinha nada a ver com os problemas do império, nem tampouco os cristãos tinham interesse na cidade dos homens, em galgar qualquer coisa que não fosse de origem espiritual, o lar celestial. Tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa também tratada por Agostinho, muito importante, tá? É relacionado à eternidade e o livre-arbítrio. Um conflito que vai haver dentro desses dois conceitos. Muito interessante, por sinal. Quais são os problemas que Agostinho vai apontar dentro do conceito de eternidade e do conceito de livre-arbítrio? Quando nós falamos sobre a eternidade, nós falamos sobre aquilo que não tem começo nem tem fim. Nós falamos, por exemplo, da onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Dentro dos atributos de Deus, um deles, que é a onisciência, garante a Deus a capacidade de saber o presente, passado e futuro de tudo e de todos. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que elas venham a acontecer. Ora, se Deus sabe todas as coisas, Deus sabe exatamente quais serão as minhas decisões antes mesmo que eu venha a tomar. O que entra imediatamente em conflito com o conceito de livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é o conceito que afirma que o sujeito ele tem autonomia para tomar as suas decisões. Ora, se eu tomo as minhas decisões, e as minhas decisões não poderiam ser tomadas anteriormente, porque senão não haveria escolha pela minha parte, entre conflito com a onisciência, uma vez que pela onisciência de Deus, Deus já sabe exatamente o que vai acontecer antes mesmo que aconteça. Ora, se Deus sabe qual vai ser minha decisão, será que eu realmente estou tomando a decisão? É um questionamento muito interessante aí que vai ser apontado dentro dos questionamentos que Agostinho levanta. Obviamente, a gente vai ter teóricos dentro da filosofia medieval que vai procurar responder esses questionamentos. Se você estiver interessado por saber, fique colado nos nossos vídeos que a gente vai falar ainda sobre esses teóricos da filosofia medieval que vão responder esses questionamentos. Mas vamos lá responder a nossa questão do Enem, né? Questão do Enem 2019 diz assim: de fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele a punição divina. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse de sua vontade para o fim para o qual ela não foi dada? Ou melhor, ela foi dada. Neste texto, diz assim o comando da questão. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o A. Vamos lá. Alternativa A: desvio da postura celibatária. Gente, não tem nada a ver com celibato. A postura celibatária diz respeito à abstinência dos prazeres carnais, como, por exemplo, o sexo, e isso não tem nada a ver com o que o texto está trazendo, que o texto apresenta uma discussão sobre o livre-arbítrio e o homem usar o livre-arbítrio muitas vezes para agir de maneira errônea. Então não tem nada a ver com postura celibatária. Letra B: insuficiência da autonomia moral. Opa! Essa alternativa tá legalzinha. O que seria insuficiência da autonomia moral? Eu deveria agir bem, mas muitas vezes eu não ajo de acordo com aquilo que eu deveria
da maneira como eu deveria agir. Então recai sobre mim uma insuficiência moral em fazer o que eu deveria fazer. Olha, essa alternativa está bem legal. Vamos ver as próximas. Afastamento das ações de desapego. Ora, o texto não está falando sobre o apego às coisas materiais, por exemplo, para se levantar a questão do afastamento dessas coisas. Não é o caso. Letra D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Também não está falando sobre pessoas que evitam o sacrifício, né? Não é o caso. Letra E, violação dos preceitos do Novo Testamento. Não. Agostinho, como um bom cristão, vai trabalhar o texto base do Novo Testamento. Como texto base, o Novo Testamento e não o Velho Testamento. Lembrando que é o Novo Testamento que vai trazer a mensagem de Cristo. Então, letra certa, obviamente, vai ser a letra B, que fala que se o homem age de maneira errada, isso diz respeito a uma insuficiência da autonomia moral e não, obviamente, o problema seria do livre-arbítrio, mas sim um homem que não está agindo de maneira adequada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Enem 2015. Se os nossos adversários que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas condições estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias como a de atribuir a Deus tanto a autoridade dos bens quanto dos males. Pois sendo ele fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Vamos ver o que o comando da questão pede. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, porque, tá tranquilo, porque nós acabamos de falar sobre a origem do mal em Agostinho. Vamos ver as alternativas. Letra A. O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Não, o mal para Agostinho não existe. Então, não tem esse negócio do mal existir antes da existência de Deus, porque ele simplesmente não existe. Letra B. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. Também não. O mal não é algo. Vamos lá, letra C. Deus apenas transforma a matéria que é por natureza má. Ora, essa concepção de matéria má é uma concepção platônica, mas Agostinho não bebe dessa fonte aí, tá? Ele, apesar de ser muito influenciado por Platão, essa não é uma das filosofias que Agostinho adota para si. Letra D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Opa, aí tá bom. Essa alternativa tá ótima, porque Deus, como sendo o sumo bem, ele só pode criar coisas boas. O mal não pode ser uma criação de Deus. Então essa alternativa está muito boa. Vamos ver a letra E. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Não é Deus que administra a dialética existente entre o bem e o mal. Mesmo porque, como eu já falei, nós já trabalhamos isso, o mal não existe. A alternativa certa vai ser a letra D. Belezinha? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a filosofia agostiniana. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para os próximos vídeos sobre filosofia medieval e a nossa série de vídeos sobre história da filosofia. Tudo bem? Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.